Até agora, Wilson vinha fazendo tudo certo. Cortou despesas, organizou suas finanças e começou a montar sua reserva de emergência. Mas havia um vazio no processo. Mesmo com a disciplina nos hábitos, ele sentia que estava apenas sobrevivendo financeiramente, sem motivação real. Era como correr sem saber onde é a linha de chegada. Num fim de tarde, enquanto organizava sua planilha, bateu uma pergunta simples, mas poderosa. Por que estou guardando esse dinheiro? Percebeu que sem um propósito claro, o ato de economizar se tornava mecânico, sem alma. Ele queria mais do que isso. Precisava de direção, de um motivo que acendesse o coração e justificasse cada pequeno sacrifício. Foi quando pegou um caderno e escreveu: "Qual é minha primeira meta?" Ao escrever essa frase, sentiu uma espécie de renascimento. A resposta ainda não tinha vindo, mas a pergunta já apontava para um novo começo. Guardar dinheiro sem uma causa não o levava a lugar algum, estava na hora de mudar isso. Após dias de reflexão e conversa consigo mesmo, Wilson chegou a uma decisão clara. Queria um notebook. Não era um luxo vazio, era uma ferramenta de crescimento. Com ele, poderia estudar de forma mais eficiente, realizar trabalhos freelancer, montar seu currículo com mais cuidado, acessar plataformas que no celular travavam demais. Era uma porta para a produtividade, para a liberdade profissional e até para novas formas de ganhar dinheiro. Pegou uma revista antiga, encontrou a imagem de um notebook moderno e recortou com todo cuidado. Colou essa imagem na parede do quarto, acima da escrivaninha improvisada onde estudava. Não era só uma figura decorativa. Era um símbolo. Um lembrete diário de que ele estava construindo algo. A cada manhã, ao acordar, e a cada noite, ao deitar, aquela imagem o olhava de volta, como que dizendo: "Você consegue." Era mais do que motivação visual. Era a materialização de um sonho que agora tinha forma, cor e destino. Com o objetivo definido, Wilson passou para o plano de ação. Descobriu que o notebook que desejava custava em torno de R$ 2.500. No início, a quantia pareceu grande demais, quase inalcançável. Mas respirou fundo e decidiu quebrar o valor em partes menores. Se juntasse R$ 500 por mês, em 5 meses teria o suficiente. Como já vinha guardando R$ 100 por semana, manter esse ritmo já o deixaria quase lá. Criou uma caixinha digital no app do banco com o nome objetivo, Notebook. A cada semana, assim que recebia qualquer valor, fosse um pagamento de freelance ou ajuda extra, ele priorizava a transferência para essa caixinha antes de qualquer outro gasto. Era como pagar primeiro o sonho. Ver o gráfico subindo no aplicativo era empolgante. E mais, era educativo. Começava a entender, na prática, o poder do foco. Um dinheiro que antes sumia sem rumo agora ganhava sentido, direção e propósito. E isso fazia toda a diferença. As semanas passaram. Cada transferência era um pequeno passo rumo ao objetivo. Mas nem tudo foi fácil. Houve momentos em que o impulso falou alto: promoção de roupa, convite para sair, vontade de pedir comida por aplicativo. Mas Wilson estava determinado. E sempre que a tentação aparecia, ele olhava para o mural. A imagem do notebook era como uma âncora emocional. Lembrava do porquê estava economizando. Manteve o foco, recusou desvios e persistiu. Até que, finalmente, no início do 6º mês, a meta estava completa. R$ 2.500 acumulados com suor, esforço e muito autocontrole. Foi até a loja, pediu para ver o modelo desejado e pagou à vista, com dinheiro contado. Ao receber o aparelho, a emoção foi intensa. Não era só um objeto. Era uma conquista. Nada de juros, nada de parcelas longas. Era tudo dele. E naquele instante, entendeu que a liberdade começa quando você aprende a comprar sem se escravizar. Segurando o notebook nas mãos, Wilson se deu conta de algo que ninguém tinha lhe ensinado nos tempos de escola. Guardar dinheiro com propósito é infinitamente mais fácil e mais poderoso do que guardar apenas por obrigação. Um objetivo claro transforma o esforço em missão. As escolhas ficam mais simples. O foco aumenta. E, principalmente, a recompensa final carrega um valor emocional muito maior. Porque o dinheiro é só o meio, o que move a jornada é a clareza do destino. Por isso, se você quer começar a transformar sua relação com as finanças, comece com uma meta. Dê nome ao que você quer. Torne visível. Visualize todos os dias. Faça dela um compromisso pessoal.
E verá que o dinheiro, antes escasso e desorganizado, passa a se comportar como aliado. Direcionado, obediente, disciplinado. R$ 1 por vez, mas com direção certa. E isso, meu amigo, muda tudo. Na primeira noite com o notebook em casa, Wilson não parava de sorrir. Ligou o aparelho, configurou tudo, baixou os aplicativos que precisava e abriu o navegador. Não era apenas tecnologia, era uma nova fase da vida. Começou a fazer cursos online, estudar habilidades digitais, planejar formas de gerar renda usando o que tinha aprendido. Sentia que havia saído de um ciclo de sobrevivência e entrado num ciclo de crescimento. Mais do que isso, havia desbloqueado uma nova mentalidade. Percebeu que era capaz de realizar o que antes parecia impossível, desde que tivesse clareza, paciência e consistência. O notebook era só o começo. A cabeça agora estava cheia de novas metas. Uma câmera, um curso, um fundo de emergência mais robusto. Wilson estava inspirado. E, pela primeira vez, via o dinheiro não como problema, mas como ferramenta. Com o notebook em mãos e a energia renovada, Wilson criou um novo hábito, o de sonhar com método. Abriu espaço no mural do quarto e colou novas imagens, uma de um curso online, outra de uma mochila resistente, e até a de uma viagem para visitar a mãe em outra cidade. Ao lado de cada figura, escrevia o valor estimado e o prazo. Era o início de uma nova jornada, a de viver com metas. E cada meta era acompanhada de um plano. Sabia que nem tudo sairia como previsto, mas só o fato de ter clareza sobre onde queria chegar já o colocava à frente da maioria. Entendeu que quem anda sem direção depende da sorte. Mas quem traça um caminho constrói o próprio destino. E aquele mural, simples, feito de recortes e fita adesiva, agora era um mapa de possibilidades. Num fim de semana, conversando com um amigo que reclamava da falta de dinheiro, Wilson compartilhou sua experiência. Mostrou a imagem do notebook colada no mural, explicou como dividiu o valor, como manteve o foco mesmo com dificuldades. O amigo ficou impressionado. Mas cara, eu nunca conseguiria fazer isso, disse. E Wilson respondeu, você não precisa começar grande. Só precisa começar com clareza. A conversa rendeu. E, pela primeira vez, ele percebeu que sua história podia inspirar outros a fazerem o mesmo. Não era sobre dar conselhos teóricos, era sobre mostrar que é possível. E essa consciência de que ele podia ser exemplo, mesmo sem ser especialista, foi um combustível novo. Porque a verdadeira transformação acontece quando ela se espalha. Guardar dinheiro por guardar cansa. Mas guardar por um motivo empolga. Objetivos concretos alimentam a disciplina, fortalecem o foco e trazem sentido à rotina. Você não precisa de grandes somas, nem de fórmulas mágicas. Precisa de um sonho bem definido, um plano simples e atitude diária. Escreva a sua meta. Dê forma a ela. Torne-a visível. E depois, caminhe um passo de cada vez. Se cair, levante. Se atrasar, retome. Mas nunca pare. Porque a liberdade financeira não começa com números grandes. Começa com pequenos compromissos cumpridos todos os dias. Como Wilson descobriu, quando o dinheiro ganha um nome, ele se transforma. E junto com ele, você também. Se esse vídeo te fez pensar diferente, imagina o que o 0W pode fazer por você. O livro que nasceu do zero, e está mudando realidades, já está disponível no link aqui na descrição. E se você quer mais conteúdo direto, real e que funciona para a vida e para o bolso, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente não só aprende sobre dinheiro, a gente aprende a viver com intenção. 0W. Comece do zero. Caminhe com vontade.